Existem fenômenos no planeta que não parecem humanos. Fenômenos que não se comportam como vida, nem como máquinas, e muito menos como simples coincidências. E quanto mais a ciência avança, mais ela percebe que o mundo guarda eventos reais, silenciosos e profundamente inquietantes. Hoje, você vai atravessar alguns dos registros mais estranhos já documentados. Fenômenos que não se encaixam no comportamento humano, nem na tecnologia humana, nem na lógica humana. E tudo o que você vai ouvir aqui aconteceu em lugares reais, locais que continuam no mapa, locais que você pode visitar, locais onde algo simplesmente não combina com a nossa espécie. Vamos começar. 1. Objetos que se movem contra o vento. Costa da Califórnia, Estados Unidos. Em 2004, durante uma patrulha rotineira no Oceano Pacífico, pilotos do porta-aviões USS Nimitz encontraram algo que não deveria existir. Um objeto branco, sólido, sem asas, sem jato, sem hélices, e se movendo contra o vento com facilidade absoluta. Os radares do navio confirmaram velocidades impossíveis, mudanças de altitude que esmagariam qualquer piloto humano, acelerações tão rápidas que nenhuma aeronave construída pela nossa tecnologia sobreviveria. Esse episódio, oficialmente registrado na costa da Califórnia, é considerado um dos encontros mais bem documentados da história moderna. E até hoje, nenhum especialista conseguiu explicar. A única coisa que se sabe é que, fosse o que fosse, não voava como algo humano. 2. Estruturas antigas que não combinam com a época. Cusco, Peru. A milhares de quilômetros dali, nas montanhas de Cusco, Peru, existe uma engenharia tão antiga e tão precisa que ela simplesmente não combina com a época em que foi construída. Em Sacsayhuaman, blocos de pedra com até 120 toneladas foram encaixados com precisão de milímetros, sem argamassa, sem marcas de ferramentas. E em Baalbek, no Líbano, blocos ainda maiores, alguns com mais de 1.000 toneladas, foram movidos de forma desconhecida. Como? Por quem? Com qual tecnologia? Não há respostas definitivas, e isso torna esses locais ainda mais perturbadores. 3. O som colossal do oceano. Pacífico Sul, Antártica. Em 1997, hidrofones da NOAA captaram um som vindo do Pacífico Sul, perto da Antártica. Um som tão poderoso que cruzou mais de 5.000 quilômetros de oceano. Ele ficou conhecido como The Bloop. E aqui está o detalhe que intriga os cientistas até hoje. O padrão do som era orgânico. Tinha características de um ser vivo, mas nenhum animal conhecido poderia produzir algo daquela magnitude. A NOAA analisou a frequência e concluiu uma coisa: não existe criatura registrada com tamanho suficiente para emitir aquele som. Até hoje, ninguém explica, e o oceano continua guardando seus segredos. 4. Luzes inteligentes no céu. Litoral da Virgínia, Estados Unidos. Em 2015, pilotos do USS Roosevelt, próximo ao litoral da Virgínia, encontraram objetos que pareciam pensar. Luzes que mudavam de direção quando perseguidas, que aceleravam quando observadas, que se afastavam quando os caças se aproximavam. Esses objetos não tinham asas, não tinham propulsão visível e se moviam com uma inteligência inquietante. Os pilotos descreveram como algo que sabia exatamente onde estávamos. Esse encontro é considerado um dos mais claros sinais de comportamento não humano nos céus modernos. 5. Animais reagindo ao invisível. Tóquio, Japão. Câmeras de segurança registraram cães olhando fixamente para cantos vazios de salas. Eles rosnavam, recuavam e se encolhiam diante de algo que não aparecia nas gravações. Na Tanzânia, bandos inteiros de pássaros desviam de áreas específicas do terreno sem qualquer predador visível. E em regiões da Ásia Central, primatas observam pontos no ar,
como se algo estivesse ali. A ciência chama isso de comportamento anômalo, mas o comportamento é tão específico, tão sincronizado e tão parecido em países diferentes que muitos pesquisadores admitem. Os animais parecem perceber algo que nós não conseguimos. Se quiser acompanhar investigações profundas como essa, inscreva-se no canal Paralelo Oculto. Agora, vamos continuar. 6. Anomalias de radar. Paris, França. No Centro de Controle Aéreo de Paris, operadores registraram ecos que surgiam do nada. Alvos que aceleravam a velocidades hipersônicas, mudavam de direção sem desacelerar e desapareciam antes de qualquer aeronave alcançar. Esses fenômenos foram estudados pelo GEIPAN, órgão oficial do governo francês. A conclusão? Os objetos não obedeciam às leis da física conhecidas. E a pergunta permanece: quem ou o que estava se movendo acima da França naquela noite? 7. Monólitos metálicos. Utah, Estados Unidos. Em novembro de 2020, um grupo de oficiais do Departamento de Recursos Naturais encontrou algo incomum no deserto de Utah. Um monólito metálico, perfeitamente liso, com laterais polidas, surgido no meio do nada. Ninguém sabia quem colocou aquilo ali. Nenhuma marca de veículo, nenhuma trilha, nenhum registro de transporte aéreo. Simplesmente apareceu. Dias depois, desapareceu. Sem marcas de remoção, sem ferramentas, sem pegadas, sem nada. E então, um segundo monólito surgiu em Piatra Neamț, Romênia. Depois um terceiro em Atascadero, Califórnia, todos com características similares. Todos instalados em locais remotos. Todos sumindo tão rápido quanto apareciam. Eventos assim não combinam com vandalismo, nem com arte, nem com brincadeiras. Eles são organizados, sincronizados e silenciosos, como se alguém estivesse testando algo. 8. Zonas onde a energia desaparece. Cluj-Napoca, Romênia. Em uma área isolada próxima a Cluj-Napoca, exploradores relatam o mesmo fenômeno há décadas. Equipamentos desligam do nada. Lanternas perdem carga. Drones caem como se tivessem sido sugados. Pesquisadores já mediram anomalias eletromagnéticas que oscilam de forma imprevisível, como se o campo ao redor estivesse vivo. Fenômenos semelhantes aparecem no Triângulo das Bermudas, no Atlântico, onde embarcações relatam falhas repentinas e totais de energia. E também em Fernando de Noronha, Brasil, onde bússolas e rádios apresentam leituras anormais próximas a áreas específicas da ilha. A sensação descrita por quem passa por esses lugares é a de que o ambiente está drenando energia ativamente. Não é apenas interferência, não é pane, é algo mais profundo. 9. Silhuetas humanoides na neblina. Himalaia, Nepal. Em trilhas remotas do Himalaia, montanhistas relatam ver figuras, sombras altas, retas, humanas, mas apenas por alguns segundos, dentro da neblina. Na Patagônia, Chile, caminhantes descrevem o mesmo fenômeno. Formas que ficam paradas, como se observassem. Elas não avançam, não recuam, não deixam pegadas. Algumas dessas figuras são explicadas como o fenômeno óptico conhecido como Brocken Spectre, mas nem todas se encaixam. Algumas têm proporções maiores que um ser humano comum, outras parecem mais sólidas, e outras surgem em ângulos onde o espectro não poderia existir. Na região dos Alpes, França, registros fotográficos mostram silhuetas que não correspondem ao ângulo do Sol, nem à posição do observador. E quando a neblina se move, elas desaparecem, sempre rápido demais. 10. O caso de Varginha, Minas Gerais, Brasil. Em 1996, testemunhas relataram um objeto caindo do céu nas primeiras horas da manhã. Dias depois, 3 jovens encontraram uma figura humanoide em um terreno baldio. A criatura tinha pele amarronzada, olhos vermelhos, e não se movia como um animal conhecido.
Unidades do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram mobilizadas. Relatos internos indicam que o Exército cercou a área, e funcionários do Hospital Municipal afirmaram que um ser não identificado foi levado para dentro da unidade. O caso ganhou repercussão internacional, e até hoje, nenhum órgão oficial apresentou uma explicação conclusiva. Não foi animal, não foi pessoa, não foi experimento militar. Varginha permanece como um dos episódios mais intrigantes e documentados envolvendo algo que não parecia humano. Ao redor do mundo, existem eventos que não se comportam como tecnologia humana. E quando colocamos tudo lado a lado, eles formam um padrão que parece observar o mundo muito antes de observarmos de volta. Talvez um dia a ciência explique. Talvez não, mas a verdade é que algumas coisas neste planeta não foram feitas para parecer humanas